Boa tarde, professora Fabiana. Muito boa tarde, futuros acadêmicos do curso de Direito da Universidade de Tuiuti do Paraná. Eu sei, você ainda não fez vestibular, mas eu tenho certeza que depois desse nosso encontro, no mínimo, você vai começar a cogitar de fazer o vestibular para vir estudar Direito na Tuiuti. Eu sou a professora Fabiana Passos de Mello, trabalho na coordenação do curso de Direito e junto aqui com o meu colega, professor Murilo, nós vamos conversar um pouquinho sobre o nosso curso. Certamente você já tem uma noção do que é o direito, né? Um curso bastante conhecido, um mercado bastante aberto, cheio de inovações acontecendo, mas como é o curso em si? Né? Uma vez que você tenha sido aprovado no vestibular e você comece a estudar, o que você verá durante 5 anos? É esse bate-papo que a gente quer fazer aqui com vocês hoje, né? O nosso curso tem 5 anos, dividido em semestres, né? Então, 10 semestres. Do primeiro ao 10º semestre, você terá contato com o dia a dia do direito. É claro que a gente sabe que no começo, nessa caminhada, o professor vai orientá-lo, o ensino será adaptado à sua condição de egresso do ensino médio, mas conforme você vai avançando no estudo da área jurídica, e isso acontece desde logo, desde as suas primeiras semanas de estudo, nós já colocamos você em contato com o nosso dia a dia, de acordo com o que você já está estudando. O nosso curso também, ao longo desses 10 semestres, trabalha com diversos projetos, aqueles que nós chamamos de projetos interdisciplinares, um por semestre, variando os temas. Você começa estudando legislação, jurisprudência. O que é jurisprudência? As decisões dos tribunais, né? Mediante a orientação bem sistematizada de um professor. Você segue falando, aprendendo as formas de solução dos conflitos, né? É claro, você já ouviu falar em ação judicial, mas será que esse é o único jeito de nós solucionarmos um conflito? E assim você vai seguindo a sua caminhada. Vai trabalhar um pouco a questão dos contratos, como se faz um contrato, e assim por diante. Todos os nossos semestres contam com um projeto especialmente elaborado para conversar com as demais disciplinas daquele semestre e integrá-lo nos 10 semestres do curso. Nós temos um núcleo de práticas jurídicas que o professor Murilo vai apresentar a vocês. E é nesse núcleo de práticas jurídicas que você terá esse contato com o dia a dia do direito. Mas o professor Murilo certamente é a pessoa mais adequada aqui para apresentá-lo a vocês e vai fazer logo, logo. Mas curso de Direito temos em diversas universidades. Eu sei que você sabe disso também. O que é que a nossa universidade tem de diferente para oferecer para vocês? Em primeiro lugar, a Tuiuti tem como lema a promoção humana. Então, numa época em que nós parecemos nos distanciar um dos outros em razão da internet, a Tuiuti vem trabalhando fortemente para que a nossa identidade, essa relação humana bastante próxima, não se altere. E é por essa razão que no nosso curso, desde os primeiros dias de aula, desde a sua matrícula, na verdade, eu e o professor Murilo estaremos lá conversando com vocês para acolhê-los, né? Mas essa promoção humana fica só nisso? Não. Uma das características do nosso curso, na verdade, é que o nosso professor é bastante próximo do aluno. Nós sabemos que os alunos precisam de uma orientação pessoal, né? E os nossos professores, temos aqui o professor Rafael, já vai conversar com vocês sobre esse nosso contato. Professor Murilo, vamos fazer um bate-papo aqui sobre o nosso curso? Eu passo a bola ao colega. Claro, boa tarde, professora Fabiana. Boa tarde, professor Rafael Lippmann, professor Rodrigo Junks e nosso querido e sempre aluno Guilherme Gonçalves, né? Dessa forma, eu gostaria também de cumprimentar a todos que estão nos acompanhando nesse momento e especialmente para falar não apenas do curso de Direito da Universidade Tuiuti do Paraná, mas como o curso de Direito como um todo, né? Como nós precisamos efetivamente estudar o direito para depois nos tornarmos efetivamente operadores do direito. É importante dizer, eu sempre costumo falar sobre isso,
também com os nossos alunos, de que o direito necessariamente nasce em virtude das relações humanas, das relações sociais e, em virtude da sua complexidade, é uma fonte inesgotável de conflitos. Né? Há teorias do mundo da sociologia que hoje são aplicadas no direito e destacam a forma como as sociedades evoluem e a relação dessa evolução com o surgimento de conflitos. Né? Há uma teoria chamada teoria do risco, que vai justamente dizer, né, falar sobre as sociedades de risco, ou seja, quanto mais nós evoluímos enquanto sociedade, mais avanços nós alcançamos, novos riscos surgem dessas atividades e, portanto, mais conflitos. Para solucionar esses conflitos, então, a humanidade não descobriu outra melhor forma senão do direito. O que não significa dizer, né, não é a mesma coisa do que dizer processos judiciais. Gostaria de destacar isso que a professora Fabiana nos colocou, porque graças, né, a essa evolução social, hoje nós temos outras formas de solução de conflitos que passam à margem, então, e que não necessariamente dizem respeito aos morosos, longos e tormentosos processos judiciais. Me refiro aqui àquelas soluções que nós chamamos soluções consensuais de solução de conflitos, ou ainda métodos adequados de solução de conflitos. E aproveito para falar disso porque essa é uma das marcas do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Tuiuti do Paraná. A Tuiuti, já há alguns anos, saiu na frente das instituições de direito para alcançar a formação dos seus acadêmicos com essas novas práticas de solução de conflitos. É por isso que o Núcleo de Prática Jurídica da UTP possui um braço muito forte ligado à área da mediação de conflitos. Inclusive, nós temos uma atuação já há muitos anos, muito forte, em virtude de um convênio também existente com o Tribunal de Justiça do Paraná, onde o nosso Núcleo de Prática Jurídica atende todo o setor de mediação no Fórum Descentralizado de Santa Felicidade. Né? Então, é um determinado foro descentralizado, né? uma espécie de né? Foro descentralizado mesmo, o termo é esse, mas talvez para aqueles que não estejam habituados com a dinâmica do tribunal, é como se o tribunal tivesse, então, uma extensão no bairro de Santa Felicidade, e lá nessa extensão, o Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Tuiuti do Paraná desempenha a função junto com o trabalho de mediação. Mas o nosso Núcleo de Prática Jurídica vai muito além desse trabalho. Hoje, o Núcleo de Prática Jurídica da Tuiuti tem também uma atuação muito forte no direito de família, com a realização de audiências de conciliação, muitas vezes, inclusive, mutirões do Poder Judiciário são realizados, inclusive, dentro do nosso campus, né, com a atuação de professores, com a atuação de estudantes, sempre supervisionados também por professores. O nosso Núcleo de Prática Jurídica tem uma atuação muito forte também no âmbito do direito penal, com convênios com escritórios de advocacia, inclusive o meu escritório pessoal, né, é conveniado para receber alunos da Universidade do Tuiuti do Paraná. Temos um trabalho desenvolvido com a Casa de Custódia, onde os nossos acadêmicos têm a possibilidade de ter um contato direto com pessoas privadas de liberdade para a defesa nos processos administrativos, também sempre supervisionados por um professor. E, por fim, temos ainda a Clínica de Direitos Humanos, né, vinculada ao nosso Núcleo de Prática Jurídica, onde o nosso acadêmico, então, tem a possibilidade de realizar diversas atividades voltadas aos direitos humanos, seja no tocante à violência de gênero, seja no tocante às questões migratórias, hoje muito presentes na nossa sociedade. Enfim, a Clínica de Direitos Humanos tem aí um vasto repertório para oferecer, não apenas para os nossos alunos, oportunidade de aprendizado, mas, sobretudo, para a sociedade,
um atendimento necessário, especialmente para aqueles que não podem, muitas vezes, ter acesso ao Poder Judiciário ou aos seus direitos mais básicos sem o auxílio do nosso núcleo de prática jurídica. É importante dizer, e eu sempre me orgulho de dizer isso, a Universidade de Tuiuti do Paraná, que tem no seu lema, né, é possível nós vermos aí no emblema da universidade a promoção humana, traz esse lema para o DNA do curso de Direito. O nosso DNA está diretamente vinculado a um perfil humanista. O operador do direito precisa ter a consciência de que nós trabalhamos sempre em benefício do próprio, sempre socorrendo aquele que precisa alcançar então os seus direitos através de um trabalho especializado. Nós nos empenhamos no nosso dia a dia, no nosso corpo docente, mas, sobretudo, olhando para o interior de nós mesmos, né? Identificar que essa é a nossa missão. Esse é o nosso grande objetivo, então, e nesse encontro do dia de hoje, eu não poderia deixar de salientar justamente esse perfil. Talvez seja a característica mais marcante da Universidade de Tuiuti do Paraná. E não apenas traz isso, como lembrou a professora Fabiana, nas suas disciplinas ou no seu programa pedagógico, né, vamos chamar assim, mas, sobretudo, nas relações humanas que se constroem dentro da própria universidade. Quando nós falamos internamente em família Tuiuti, isso é porque, efetivamente, assim nós nos sentimos. A Universidade de Tuiuti do Paraná é, com muito orgulho, uma universidade paranaense, uma universidade curitibana, que tem as suas raízes fincadas aqui e carrega na sua tradição essa relação que passa, não apenas dos gestores para os demais colaboradores, mas, sobretudo, para os professores e para os nossos alunos. Eu tenho uma alegria muito grande de poder encontrar os meus alunos e chamar sempre pelo nome, né, Guilherme? O Guilherme sabe bem disso. Nós temos uma relação muito pessoal, uma relação muito próxima. Os alunos e professores estão sempre muito ligados porque envolvidos estamos todos no mesmo objetivo, né? No objetivo de nos tornarmos pessoas melhores para mudar a vida das outras pessoas. Somente assim é que, efetivamente, nós podemos mudar a vida das outras pessoas, nos percebendo também enquanto seres humanos. Essa talvez seja a característica mais bonita e aquela pela qual nós lutamos no nosso dia a dia. Mesmo esse ano, um ano tão difícil, tão peculiar como foi, nós estamos todos, então, nos relacionando por meio de telas de computador. O ensino mudou, as formas de comunicação mudaram, mas o mais gostoso disso tudo, nós não perdemos as relações humanas. Pelo contrário, eu, dia desses, falava com os meus alunos justamente sobre isso. Quando me despedia dos alunos do 10º período, ainda essa semana, eu disse a eles, quando a pandemia chegou, nós acreditávamos que haveria um distanciamento entre nós por conta do ensino remoto. Isso não aconteceu. Pelo contrário, isso nos aproximou. Isso fez com que os alunos, por exemplo, do período noturno, assistissem às aulas a partir da sala da minha casa. E eu, muitas vezes, entrei então, na sala da casa dos meus alunos, na cozinha dos meus alunos, no quarto dos meus alunos, algo que seria absolutamente impossível dentro do ambiente que vivíamos até o começo de 2020. Isso só nos aproximou ainda mais. Isso criou uma relação de intimidade muito grande, de cumplicidade muito grande e acabou por enriquecer ainda mais as relações humanas. Essa é, portanto, a marca que 2020 deixou para nós e aquilo que nós precisamos entender como legado. Claro que esperamos que tudo passe rápido, eu acredito que passará, logo poderemos voltar a um convívio normal, né, dentro da normalidade, mas, sem dúvida nenhuma, a grande lição de 2020 para nós é
como as relações humanas são importantes e como elas não se perdem apesar do distanciamento social que a pandemia nos trouxe. Digo isso, embora não se trate aqui de uma fala de cunho jurídico, que talvez se esperasse para a apresentação de um curso de Direito, mas faço questão de salientar esses pontos porque uma faculdade de Direito é, sobretudo, uma escola de pessoas, né? Um espaço para se discutir o ser humano, para se discutir as relações sociais, e não propriamente um direito abstrato, um direito difícil de ser compreendido, como muitas vezes se imagina. Nós precisamos olhar para o outro, olhar para os conflitos que se estabelecem no nosso dia a dia e encontrar, então, pela via do direito, a melhor forma de solucionar então esses conflitos. Essas seriam as primeiras considerações que eu gostaria de fazer, renovando aqui o cumprimento para com os meus colegas e devolvendo a palavra para a professora Fabiana. Muito obrigada, professor Murilo. O colega apresentou muito bem, com vários detalhes importantes, as nossas atividades de prática jurídica. Eu gostaria de apresentar para vocês também a pesquisa científica no curso de Direito. A Universidade Tuiuti tem o Programa Institucional de Iniciação Científica. Nós formamos o profissional da área jurídica e também o pesquisador em temas jurídicos. Atualmente, além do Programa de Iniciação Científica da Universidade, que se renova anualmente, nesse programa o aluno é acompanhado por um professor, existe um processo de inscrição, alunos são selecionados e ao longo de um ano esse professor orienta o aluno para que ele chegue ao final com uma produção científica e publique, apresente em seminário a sua pesquisa, os resultados da sua pesquisa. Nisso, o aluno aprende também a ser um pesquisador. Pesquisa exige método, né? A fim de que nós possamos ter resultados também científicos. Além desse programa que é institucional, o curso de Direito tem a sua revista. A Direito, o TP, é a revista de publicações específica do curso de Direito, e você pode encontrá-las no site da Tuiuti. Assim, alunos, egressos, profissionais da área do direito, os nossos professores, semestralmente têm a oportunidade de submeter artigos que eles escreveram para publicação nessa revista. A pesquisa é extremamente importante, porque na sequência da graduação, nós esperamos que os nossos alunos sigam com especialização, mestrado, doutorado, sem nunca, né, deixar aí o caminho da sua atualização e o seu aperfeiçoamento pessoal. Eu gostaria também de falar um pouquinho sobre os nossos professores, o nosso corpo docente. Quem são os professores de Direito da Universidade Tuiuti do Paraná? Advogados nas mais diversas áreas do direito, procurador da República, juiz de direito, desembargador. Todos que atuam no dia a dia do direito, né? Mestres, doutores, enfim, um corpo altamente qualificado. E eu acho que nós temos uma pessoa muito importante aqui entre os nossos convidados, que vai poder falar um pouco mais do que é ser professor na Universidade Tuiuti do Paraná, como é o nosso contato com os alunos. Eu gostaria de apresentar a vocês o professor Rafael Lippmann. Ele vai contar um pouquinho sobre a sua atividade profissional, a sua experiência como professor e sobre esse nosso contato, né, que nós fazemos questão de enfatizar essa proximidade com os nossos alunos. Então, eu passo a palavra ao professor Rafael. Fique à vontade, professor Rafael. Obrigado, professora Fabiana, professor Murilo, professor Rodrigo, Guilherme. Uma satisfação estar aqui com vocês, batendo esse papo descontraído, né, e muito elucidativo para os alunos aí que nos veem e que ou já decidiram ou estão refletindo a respeito da profissão que pretendem seguir, né? Uma escolha importante aí na nossa vida. Eu sou professor da Tuiuti. Enquanto a professora Fabiana falava, eu estava tentando fazer as contas, né? Porque
Depois que passa da década, a gente começa a perder um pouco a conta, mas já há bastante tempo, né? E eu, quando iniciei, apesar desse tempo, né, apesar dos cabelos brancos, eu não me considero ainda jovem e tal, né? E eu comecei na Tuiuti a lecionar ainda muito jovem. Eu tinha, eu acredito que 27, 28 anos, talvez. E naturalmente, né, eu havia me formado há não tanto tempo e ainda sem saber se seria o caminho correto a seguir, mas com bastante curiosidade para conhecer a vida do magistério, eu resolvi encarar esse desafio. E claro, como todo desafio, né, ele desperta medo, insegurança, etc. e tal. E esse medo, ele já no primeiro dia de aula, ele já foi se desfazendo quase que completamente, porque soa como até forçado, né, ou ensaiado, mas é realmente de coração. Eu fui já de cara abraçado pelos alunos. Eu imaginaria que sairia devorado, né, da primeira aula, aquela insegurança, ainda jovem, eu iniciando o curso de mestrado, né, então ainda bastante cru, né, como todos nós, vocês que estão aí acabando agora o ensino médio, já devem ter essa experiência, né? Inclusive passa pela escolha, né, do curso, a gente passa por essa insegurança também. Mas foi assim uma experiência incrível, foi uma experiência transformadora e que a prova disso é que cá estou até hoje, né? Passados 12, 13, 14 anos, eu não lembro exatamente, sempre disposto, sempre ávido e sempre entusiasmado, sempre me sentindo naquele primeiro ano em que comecei a lecionar. Isso não só pelos alunos, né, porque é uma instituição em que se vê muito companheirismo, os alunos são bastante integrados, mas na relação entre alunos e professores, coisa que, pelo menos nas faculdades que frequentei, seja como aluno, seja como professor, eu não vi igual como ocorre na Tuiuti, né? Eu fui realmente abraçado pelo corpo discente, pelos alunos, pelos professores mais experientes, né? Muitos que, à época, eu tinha sido aluno deles, me acolheram de braços abertos, e pela instituição como um todo. E isso me faz apenas confirmar as palavras do professor Murilo, quando ele diz, né, que o lema ali no brasão da universidade, ele não é só um slogan bonito, não. Ele é praticado no dia a dia do curso, da universidade como um todo, mas eu posso falar com propriedade no curso de Direito, na Faculdade de Ciências Jurídicas. Eu vou aproveitar ainda esse momento para também pegar mais um gancho numa fala do professor Murilo, relacionado a essa bonita frase que ele falou, né? Que olha, o curso, ele muitas vezes ele ajuda, antes de sermos profissionais para ajudar os outros, ele nos faz pessoas melhores. E essa eu acho que é a maior verdade do curso de Direito. Eu costumo falar com as pessoas que não são da área jurídica, sejam clientes, sejam amigos, que o curso de Direito ele devia ser talvez obrigatório, compulsório. Todas as pessoas deveriam fazer um curso de Direito. Basta a gente ver noticiários, sair por aí pelas ruas para ver o quanto as pessoas, elas muitas vezes ignoram, não no sentido pejorativo dessa palavra, mas no sentido puro, né? Elas são ignorantes da sociedade em que elas estão situadas, dos direitos que elas têm, do exercício da cidadania como um todo, né? Não é nada incomum aí nas relações do nosso dia a dia, né? Vou dar os exemplos mais corriqueiros, mas para ilustrar essa afirmação que eu quero trabalhar com vocês. Você compra lá um aparelho, agora todo mundo, né, época de pandemia, compra coisas pela internet, compra o seu celular pela internet, o aparelho vem com defeito. Ah, posso devolver, vou reclamar para quem, não sei com quem que eu vou reclamar, né? As pessoas, às vezes, já têm direito a benefícios, alguém tem uma avó que trabalha há muito tempo
e não está recebendo esse benefício e não sabe como proceder, né? Na área penal, que é a grande área do professor Murilo, né, isso é muito comum ver mesmo as pessoas sofrendo aí sanções desmedidas, né? Esses tempos atrás foi bastante noticiado o caso, o professor Murilo vai saber dizer melhor que eu, um sujeito que ficou preso anos e não era o réu que havia sido condenado, ficou preso absolutamente de forma injusta. O que acontece nesse tipo de situação, né? Então, o curso de Direito, ele fala tanto, isso eu falo para vocês tanto como aluno que fui do curso de Direito, como professor que sou com muito orgulho na Tuiuti do curso de Direito. Ele é um curso muito enriquecedor para si mesmo, em primeiro lugar, e depois para a gente poder auxiliar as demais pessoas em qualquer que seja a função que venhamos a exercer, né? Essa também é uma grande característica do curso de Direito, que acho que até quem já nos procurou aqui, que está nos assistindo, já procurou essa informação, mas o curso de Direito ele te dá um leque bastante amplo de opções e de carreiras a seguir. Você não vai ser necessariamente advogado, claro, você pode ser advogado, mas você será juiz, será promotor, delegado, e tantas outras profissões que você pode exercer. Eu, na minha prática profissional, eu sou advogado, eu escolhi, eu abracei a advocacia, né, e atuo diretamente com o direito, sou professor da disciplina de processo civil lá na Tuiuti e trabalho diariamente, né? Então eu atuo com a parte já do que o professor Murilo falou, né? Quando tudo já deu na trave, o que suco já ferveu, diriam na minha terra, e que não deixa de ser uma parte bacana também do direito, tecnicamente falando, o exercício, a postulação, como você vai defender seu cliente, como você vai se fazer ser ouvido pelo Poder Judiciário, né, na sua pretensão. Para aqueles que gostam do seriado, certamente quase todo mundo deve ter assistido Suits já no Netflix, né? Claro que às vezes não com ternos e sapatos tão pomposos, mas a profissão do advogado envolve muito essa dinâmica de você tirar soluções, né, e contribuir com o próximo cliente que vem no seu escritório e falar, olha, eu tenho 48 horas aqui para entregar um imóvel, eu vou ser despejado, não sei o que fazer, e isso é muito gratificante, a gente, de alguma forma, poder encontrar, buscar uma solução, seja através do processo, claro, seja através de um acordo que envolve, como o professor Murilo falou, o curso de Direito. Fazer um acordo não é só chegar, você me cobrou 100, eu te pago 80 e vá para aquele lugar. Envolve técnicas, envolve neurolinguística, a aproximação, né, a quebra dessa barreira de quando duas pessoas estão em conflito, uma quer ver a outra pegando fogo. Uma quer, eu falo com meus alunos do começo das disciplinas mais introdutórias do processo civil, que o autor ele quer cravar uma lança no fígado do réu e que ele, de preferência, que ele demore bastante sofrendo ali, né? Então a gente primeiro precisa quebrar essa postura prévia, arredia de pessoas que já estão numa situação de conflito, e tudo isso é muito bem enfrentado no curso de Direito da Tuiuti, né? Falo também com propriedade, né? Acompanho o núcleo de prática jurídica, a dedicação que o curso de Direito tem da Tuiuti dá para esses métodos, chamados ainda, né, de métodos alternativos, mas que hoje, na minha opinião, deveriam ser e são os métodos prioritários. O alternativo deveria ser o processo, né? Olha, tentamos tudo mesmo, então vai para a mão do juiz resolver. E mesmo assim, processos já ajuizados, é possível depois as partes chegarem numa composição durante o processo, né? Então, como disse, seja como professor, seja como profissional da área, é um curso que realmente é encantador e que é revelador de si mesmo, né? Nós evoluímos muito enquanto alunos no curso de Direito, quanto cidadãos, né? É um curso que vale bastante a pena. Eu imagino que a professora Fabiana ainda vai tratar desses temas, né, que são as questões mais atuais aí na área do direito. Então, para não me alongar mais aqui, depois eu intervenho de novo, né? Eu tenho e todo mundo no direito tem esse perfil de querer dar pitaco também. Depois eu falo mais um pouquinho, né, dessas áreas e que a Tuiuti também, de forma bastante inovadora, vem trabalhando em sua pesquisa, né, questões que envolvem temas muito contemporâneos do direito, tecnologia, essas novas
conformações sociais, né, o direito das minorias, hoje, inclusive, né, Dia da Consciência Negra, são temas muito presentes e muito trabalhados no curso de Direito da Tuiuti. Então, professora, eu quero lhe devolver a palavra aí para depois falar da Pitacos novamente aí. Muito obrigado, professor Rafael. O professor Rafael tocou num ponto muito importante, né? As questões atuais do direito. No nosso currículo, o currículo novo do curso de Direito da Tuiuti, que entra agora em 2021, então você, como nosso calouro, certamente já vai estudar a partir desse novo currículo, nós temos algumas disciplinas e projetos que estão olhando para essas transformações e fenômenos atuais. Por exemplo, o direito cibernético. O quanto mudou a relação entre as pessoas por conta da internet? O direito cibernético é uma disciplina inovadora do nosso curso. Nós temos também um projeto interdisciplinar que fala da psicologia forense, violências em perspectiva. Né? Nós, na vida social, temos contato, se não, eventualmente, até como vítimas, por que não? Né? Mas como estudiosos, nós devemos estudar as violências, compreendê-las, a fim de preveni-las. Então, a violência contra o idoso, a violência contra as crianças, a violência contra as pessoas com deficiências, a violência contra os animais, o nosso curso inova nisso também, tanto na disciplina de psicologia forense, quanto no projeto interdisciplinar que fala da proteção dos indivíduos em situação especial. Esses pontos tão importantes que o professor Rafael tocou. Mas eu gostaria agora de avançar um pouquinho nessa nossa conversa para que nós possamos refletir quais são as oportunidades do graduado em Direito. Que é claro, se você está pensando qual curso você vai escolher e em qual universidade você vai estudar, é porque você tem um plano para o futuro. O que faz o profissional do direito? Advogados, juízes, promotores de justiça, procuradores, delegados de polícia, servidores públicos. Nós temos uma série de possibilidades de atuação a partir de uma graduação em Direito. E nós temos um convidado especialmente selecionado para conversar com vocês a respeito do mercado de trabalho. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas ao advogado Dr. Rodrigo Vissoto Junques, que vai apresentar para vocês o mercado de trabalho do direito como pessoa experiente que é nessa atuação. Professor Rodrigo, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui à nossa live e a palavra é sua. Muito boa tarde, professora Fabiana, professor Lippmann, professor Murilo, Guilherme, todos os participantes. Eu agradeço enormemente, e num primeiro momento, desde logo, a oportunidade de participar dessa conversa com vocês, porque além de tratarmos de temas extremamente interessantes, sobretudo para quem está pensando no que vai fazer no futuro, é uma oportunidade tremenda da gente se reencontrar, da gente se ver e poder, ainda que no meio virtual, aí se abraçar. Isso é algo fantástico e pelo que desde logo eu já agradeço. Falar a respeito das profissões envolvidas no âmbito do direito é sempre um desafio à parte. E eu começo introduzindo já desde esse ponto, porque considero que o direito, entre as áreas, as formações que nós temos no campo universitário, talvez seja uma das mais abrangentes que nós podemos imaginar. Eu faço eco e concordo em gênero, número e grau com todas as observações que anteriormente foram feitas pelo professor Murilo e pelo professor Lippmann, no sentido de que o direito ele é tão fundamental, certo, para organizar a vida dos cidadãos, das pessoas, em todos os ambientes que eles atuam, que isso se espraia, inclusive, no que se refere à escolha da vida profissional que o sujeito vai fazer. Em cada um dos ambientes que nós podemos pensar, haverá espaço para um profissional do direito e um espaço bastante propositivo, um espaço bastante intenso de atuação e de criação. Se nós pensarmos, e aqui falo do exercício da advocacia, que é aquilo que faço há 20 anos, me dei conta hoje, meu Deus, como o tempo passa rápido, certo? E o lado triste é que nós envelhecemos junto, né? Essa é a parte mais digamos assim, complexa dessa conversa. Normalmente nós associamos o advogado àquele sujeito que ele acaba sendo chamado, certo, para intermediar a resolução de algum conflito. Seja eventualmente representando uma das partes, seja mediando, buscando um acordo, enfim, tal como
foi muito bem explorado pelo professor Lippmann. De uns tempos para cá, muita gente, muitos desses sujeitos que tentam imaginar o futuro, que acreditam que possuem esse dom, digamos assim, de funcionar como um oráculo de Delfos e ver o futuro, certo? Começaram eventualmente a dizer que a profissão de advogado, a profissão da advocacia, ela, ao menos dentro desse perfil que eu coloco, ela estaria com seus dias contados. E sobretudo porque nós começaríamos a trabalhar com a inteligência artificial e que as máquinas eventualmente seriam capazes de solucionar os nossos conflitos, dizendo quem tem razão de forma muito mais efetiva do que nós, sujeitos de corpo presente, né, de carne e osso, por assim dizer. Eu ouso divergir totalmente dessa conclusão e coloco, desde logo, como principal argumento para derrubar essas questões, que mesmo o advento da inteligência artificial sempre vai pressupor uma peça anterior que vai eventualmente filtrar as informações que a inteligência artificial pode colocar. E a função de quem conhece todo o direito, trabalhando por detrás dessa estrutura e fornecendo, possibilitando que a matéria-prima do uso dessa ferramenta da inteligência artificial dê um resultado produtivo, não poderá ser outra pessoa senão o profissional do direito, no caso, o advogado. Até porque a sociedade evolui, a sociedade muda, valores são repensados, uns são fortalecidos, outros são substituídos, e o resultado disso é que novas demandas vão surgindo. E supor, certo, que máquinas terão a capacidade para resolver esses problemas é negar aquilo que nós temos de mais elementar, que é o caráter humano, que são nossos sentidos, nossas opiniões, nossos valores, de onde, afinal de contas, saem as leis. Então, eu penso que essa forma de você verificar a advocacia e de você pensar a função do advogado como um intermediador na resolução de conflitos, ela não apenas ela existe, como ela vai permanecer, vai sair fortalecida e rejuvenescida desse novo ambiente que a gente entra a partir de agora. Claro, o exercício dela sempre vai trazer a necessidade de uma postura séria, certo? De um elevado grau de responsabilidade. Já é difícil nós administrarmos os nossos próprios problemas. O que se dirá da administração do problema de outras pessoas, de terceiros? E mais do que isso, com o propósito de tentar resolvê-los. Mas, pensando em outras perspectivas, ou até mesmo naquilo que pode vir a ocorrer, diante de todo esse cenário que se constrói aí por trás desse parâmetro de indefinição, muita coisa já pode ser antevista, porque já vinha acontecendo até mesmo antes do período da pandemia. Há algum tempo que nós entramos de cabeça nessas cadeias produtivas 4.0, em que nós vamos ter todo um ambiente sem fronteiras, todo um ambiente para ser explorado, no ambiente negocial, no ambiente interpessoal, e assim se vai. Ora, naturalmente que o exercício de todas essas possibilidades desse admirável mundo novo precisará, em maior ou menor intensidade, ser regulado, ser regulamentado. Essa regulamentação vai pressupor, com toda certeza, a participação decisiva dos profissionais do direito, não só no sentido de idealizar essa regulação, como também de orientar as pessoas que vão explorar esse novo ambiente daquilo que pode, daquilo que não pode ser feito. A advocacia, que tradicionalmente é vista como a resolução de conflitos, penso eu, caminha a passos largos para uma função de evitar conflitos no futuro, indicando aquilo que pode e deve ser feito em nome do cumprimento de regras. Pensem vocês aqui o seguinte: hoje é muito fácil, do meu computador, eu posso celebrar um contrato, comprar um produto nos 4 cantos do país e, por que não dizer, do mundo. A empresa que vai fazer essa venda para mim, é claro que ela precisa ter segurança, eventualmente, daquilo que ela pode fazer e daquilo que ela não pode nesse processo de compra e venda. E quem poderá, eventualmente, fornecer esse conjunto de informações para essa empresa, para que ela possa atuar com segurança? Naturalmente, o profissional do direito, com especial destaque para o advogado. Eu vejo no futuro um ambiente muito próspero, certo? E um campo muito fértil para essa advocacia de natureza mais consultiva, porém não apenas consultiva. Porque, da mesma forma,
com que o espaço de negócio, o espaço de produção se amplia, as obrigações de quem está aqui, elas começam a andar também par e passo com a necessidade de observar processos e instituições que se põem em nome de uma segurança desse mecanismo. E aqui eu coloco, certo, as recentes inovações que nós tivemos em matéria de compliance empresarial, legislação anticorrupção, lei de proteção de dados, todas circunstâncias que o empresário que não souber o que ele pode e o que ele não pode fazer, quais são os limites da atuação dele, não vai ter a segurança suficiente para fazer um investimento. E se não há investimento, não há desenvolvimento. E o advogado vai ser uma peça-chave, certo? Trabalhando dentro dessas organizações e funcionando, por assim dizer, como um grande consultor, como um grande orientador, certo? Daquilo que pode, daquilo que não pode ser feito, ou das alternativas que se abrem para que aquilo se construa da melhor forma possível. Então, veja, se nós pensarmos a ideia da advocacia, naturalmente, nós vamos manter aquele perfil tradicional do advogado, certo? Que é procurado, que é acionado, que tem a sua função dedicada à resolução de conflitos, seja representando uma das partes ou até mesmo buscando a louvável iniciativa de acomodar os interesses, mediar e conciliar as partes, como também, certo? O advogado que vai estar muito próximo do processo de tomada de decisões de um sem fim de cadeias produtivas, dentro dessa ideia da advocacia mais consultiva. Isso sem falar, eventualmente, do próprio papel do advogado, às vezes, como grande defensor dos direitos e garantias do indivíduo perante os próprios poderes do Estado, que de tempos em tempos acabam nos surpreendendo e cometendo também os seus excessos. Quem poderá, eventualmente, falar pelas pessoas, se não o advogado? E claro, certo? Essa advocacia rejuvenescida, essa advocacia renovada com toda certeza, as chaves que abrirão as portas do futuro. E é nesse ponto que eu digo que hoje, muito antes de me sentir cansado do exercício da advocacia, eu me sinto extremamente animado para continuar exercendo-a, porque aquela grande virada de paradigma que todos nós almejávamos está acontecendo, está a acontecer. E com isso, a animação, ela não pode ficar contida. É algo que a gente precisa fazer, nós precisamos de sangue novo, precisamos de toda essa juventude, com a cabeça da juventude também, para nos ensinar a pensar a novidade das coisas. E para isso, naturalmente, que a gente vai precisar da boa formação que a Universidade do Tuiuti, tenho certeza absoluta, é campeã, certo? E possui as plenas condições de oferecer aos seus acadêmicos, aos seus alunos. Juízes, precisaremos, com toda certeza, teremos que manter os juízes, não há espaço para pensarmos, certo? Numa boa vida, num bom convívio social, se não dispusermos do árbitro por excelência para dizer o que é o certo e o que é o errado. Que no nosso regime são os juízes de direito que possuem a última palavra, certo? Nessa matéria. Sujeitos falíveis, são humanos, erram também, como de resto todos nós erramos, mas se com eles errando já está difícil, imagine se nós criássemos uma anarquia sem os juízes de direito. Aí sim nós estaríamos perdidos e poderíamos voltar para as cavernas tranquilamente, porque lá seria o nosso lugar, certo? São carreiras bonitas, carreiras vocacionadas, certo? E que se constroem a partir da compreensão plena do que é o direito, do como exercê-lo e, sobretudo, dos limites ao seu exercício. E estendo esses mesmíssimos comentários para a própria questão daqueles que buscam, talvez, um espaço no Ministério Público. O Ministério Público que hoje, eu gosto de dizer, acaba sendo uma espécie de advogado de todos nós, porque todos os direitos que todos nós compartilhamos, de um meio ambiente saudável e por aí afora, acabam naturalmente sendo protegidos e exercidos também com o papel fundamental do Ministério Público. Por isso, eu volto no ponto de partida da exposição que fiz aqui. Muitos dizem o direito, certo? Qual é o campo do direito? Mais fácil é você dizer qual é o campo que não há espaço para um profissional do direito. Porque em todos os segmentos que nós pensamos, em todos os ambientes que nós eventualmente pudermos imaginar o exercício da nossa atividade, terá papel fundamental, certo? Um advogado, um promotor de justiça ou um juiz de direito, sem prejuízo
de todas as demais funções que pressupõem o conhecimento do direito como ser um bom servidor público. E é nesse ponto, então, que aí sim eu gostaria até de casar assim, a minha opinião e a forma como eu vejo isso com as observações que meus gentis colegas já fizeram antes de mim, certo? Hoje, talvez, todos nós tivéssemos que estudar por algum tempo da nossa vida o direito. Não apenas porque ele é fundamental e haverá espaço abrangente em tudo aquilo que nós pensamos na nossa carreira profissional, mas também porque sem o direito, conviver em sociedade é algo bastante difícil. Então, para aqueles que escutam e pensam, será que uma profissão tão tradicional, às vezes tão conservadora como o exercício da advocacia, ainda tem espaço na sociedade que estamos construindo? A minha opinião é a de que nunca houve tanto espaço para o advogado, certo? Trajado com seus ternos, trajado com seu falatório conservador, nunca houve tanto espaço para o advogado na sociedade como agora, certo? E esse é um espaço que precisa ser preenchido, certo? E por isso, fica aqui a palavra já de um cansado advogado, mas animado com o futuro que se abre. Venham, precisamos de muita gente boa, certo, do nosso lado, para que a gente possa construir alguma coisa interessante e deixar para as gerações futuras aí o legado de seguir com a bola em frente. Pessoal, foi um prazer enorme encontrar todos vocês, certo? Me coloco à inteira disposição. O que precisarem, estamos aí. E também já vou me colocar aqui na posição de ser um pitaqueiro, certo? A partir de agora, devolvendo a palavra a você, professora Fabiana. Um abraço a todos, muito obrigado. Muito obrigada, professor Rodrigo. É sempre um prazer ouvir o colega falando, ainda mais tão entusiasmado, né? No nosso curso, o professor Murilo é o supervisor de estágio, né? Durante o nosso curso, você terá horas para cumprir de estágio. Então, o professor Murilo acaba acompanhando a vida do nosso estudante nessa formação, nesse início de prática durante os estágios, e como ele mesmo colocou, encontra nossos alunos aí no dia a dia do direito. Então, eu gostaria de passar a palavra para o professor Murilo, para ele falar um pouquinho dessa experiência, como é acompanhar o estudante nessa caminhada, nessa evolução, nos estágios durante a faculdade, e o que ele sente quando ele encontra os nossos egressos, até porque nós temos o advogado Guilherme aqui conosco, já formado há aproximadamente 3 anos, que vai contar um pouquinho dessa passagem pela universidade e o início da sua vida no direito. Professor Murilo. É verdade, professora Fabiana. Eu tenho encontrado muitos nossos alunos no mercado de trabalho, ainda enquanto alunos e depois já formados. Até por uma curiosidade, né? Agora nós, em tempos de pandemia, os julgamentos estão sendo transmitidos pelo YouTube. Né? Os julgamentos do Tribunal do Júri, que são aqueles crimes contra a vida, e no direito processual penal brasileiro, então, quando nós vemos aqueles julgamentos que se parecem com os julgamentos de filmes norte-americanos, né? Todos de beca, enfim, que nem todos os casos são assim, mas no Tribunal do Júri é assim que ocorre, né? Os jurados ficam lá para julgar. Eu faço menção disso porque essa noite, né, eu entrei no YouTube, então, para ver qual era o julgamento que estava ocorrendo ao vivo no Tribunal do Júri de Curitiba, e tínhamos lá, então, o advogado que estava atuando, né? Eu reconheci, apesar da máscara, né, como nosso ex-aluno, e acho que foi até contemporâneo de faculdade do Guilherme, embora não da mesma turma, porque eu sei que o Guilherme era da turma da manhã, e o doutor Edson, né, advogado que estava atuando ontem então no Tribunal do Júri, era da turma da noite. Mas nós percebemos os nossos alunos estagiando já desde os primeiros períodos do curso de Direito, muitos no Tribunal de Justiça, outros em escritório de advocacia. Essa atuação no mercado de trabalho é muito importante, muito enriquecedora, e o que nós percebemos é uma grande mudança do aluno que ingressa, né, no primeiro período sem nada conhecer sobre a prática jurídica com aquele aluno que se forma, ou que deixa os bancos acadêmicos depois de uma longa jornada, né? Embora rápida, né? Porque 5 anos pode parecer uma longa jornada, mas passa muito rápido. Mas é incrível ver a transformação
desses alunos durante esse período, né? O quanto eles crescem, o quanto eles evoluem, o quanto eles se modificam e o quanto, junto com a mudança pessoal de cada um, é também a mudança da prática efetiva adotada por esses acadêmicos, então, por meio dessa jornada. Eu não quero me estender muito, professora Fabiana, porque eu sei que nós temos um horário e eu gostaria muito de ouvir o doutor Guilherme falar. Boa tarde, amigos. Boa tarde, professores. Boa tarde a todos aqueles que nos ouvem. Eu queria iniciar dizendo que é uma grande honra estar aqui, ladeado por professores tão brilhantes e tão queridos para todos os alunos e ex-alunos, como o meu caso. Mas devo dizer que não me sinto convidado. Apesar de estar em casa, eu me sinto aqui neste ambiente, ladeado pelos professores e, enfim, no ambiente da Tuiuti, eu me sinto jogando em casa. Me sinto acolhido por todos os professores. Sempre que precisei, eles estiveram à minha disposição. E é muito aquilo que o professor Murilo e a professora Fabiana enfatizaram durante toda esta live, né? O curso de Direito da Universidade de Tuiuti do Paraná, ele de fato enfatiza muito a promoção humana. E isso é muito importante na prática. É muito importante, logo que você sai da universidade, da faculdade, a aprender a ter um contato um pouco mais próximo do cliente, um contato um pouco mais próximo dos seus colegas de advocacia, como é o meu caso, do judiciário, do Ministério Público, porque, querendo ou não, o direito é em si uma relação humana, né? É uma troca de relações humanas. Direito é linguagem, em essência, né? E é exatamente isso que o curso de Direito proporciona. Desde o primeiro período da faculdade, eu fui apresentado a um novo universo. Um universo de relações sociais, um universo de relações humanas que constituem a essência do direito. E isso me favoreceu muito logo que saí da universidade, os anos iniciais da minha carreira jurídica. É angustiante você ter à sua frente um cliente que procura uma solução, que procura a resolução de um caso da vida e está angustiado por uma solução dessa natureza, uma solução de natureza jurídica. O curso de Direito da Universidade Tuiuti do Paraná, ao investir na psicologia, ao investir na sociologia, ao investir nas resoluções extrajudiciais, na conciliação, na mediação, ele te favorece isso. Ele favorece essa aproximação humana, essa aproximação com as pessoas. E, no fim das contas, é o que realmente importa. Se você que entrará no curso de Direito, tenha em mente que você está ali para e pelas pessoas, para promover, ou melhor, para promover a pacificação social e a promoção humana. Creio que sejam essas as minhas contribuições e devolvo a palavra para a professora Fabiana. Muito obrigado. Muito obrigada, Guilherme. Está aí o melhor dos testemunhos, né? A gente pode fazer a propaganda que quiser do nosso curso e nós teríamos aqui papo por uma tarde inteira. Mas um ex-estudante nosso, hoje advogado, bem colocado no mercado de trabalho, é a melhor pessoa para comprovar, digamos assim, o que nós podemos contribuir com a sua formação. Eu acredito que todo estudante que está finalizando o ensino médio tem um sonho. Nós vivemos dos nossos sonhos. E para realizar os nossos sonhos, nós temos que fazer boas opções. Nós apresentamos a vocês o nosso curso com currículo novo, moderno, integrado, de olho na sociedade que tem passado por tantas transformações. Apresentamos a vocês a nossa identidade, que é esse contato próximo com os alunos,
Os nossos alunos são nossos colegas desde o início. Nós trocamos experiências e orientamos vocês nessa formação e também quando vocês saem da faculdade. Ficamos muito felizes de encontrá-los no dia a dia das nossas atividades jurídicas. Para finalizar esse nosso encontro, eu gostaria de contar para vocês que hoje, né, dia 20 de novembro, começou uma campanha, né, no setor das matrículas da Universidade UTI do Paraná, que eu tenho certeza que vai te interessar. Né? De hoje, então 20 de novembro até 27 de novembro, nós temos 70% de desconto na matrícula e 20% de desconto no curso todo. Se você realizar a matrícula de hoje até sexta da próxima semana, 70% de desconto na matrícula e 20% de desconto no curso todo. No nosso site você tem todas as informações a respeito de vestibular, ingresso por segunda graduação, enfim, as opções, né, de ingresso no curso de Direito, e não hesite em nos procurar se você tiver dúvidas. Também no site da Tuiuti tem o e-mail da coordenação do curso. Escreva para nós, nós vamos entrar em contato com você, dar todas as orientações que você precisa, não só para conhecer um pouquinho mais do nosso curso, se você ficou com dúvida ou curiosidade, mas também para acompanhá-lo nesse procedimento de vestibular, de matrícula, conhecer, enfim, o nosso curso. Nós agradecemos imensamente a sua disposição em nos assistir. Nós gostaríamos aqui de nos estender por horas conversando sobre o nosso curso, porque o entusiasmo é a nossa marca. Nós gostamos de ensinar direito, porque nós queremos formar pessoas para atuar na área jurídica. E por essa razão, o nosso papo não se esgota aqui. Nós esperamos vocês no vestibular, na matrícula e lá em março, nas nossas salas de aula. Agradeço a presença do acadêmico, ex-acadêmico Guilherme, hoje advogado, professor Rafael Lippmann, advogado Dr. Rodrigo, que já foi professor da casa, então conhece a Tuiuti e atua aí há mais de 2 décadas na advocacia, contou para vocês a respeito das amplas possibilidades do direito. E eu vou passar a palavra ao professor Murilo, que tem aí 2 minutinhos para fazer o encerramento e convencê-lo definitivamente a vir estudar conosco direito. Professor Murilo. Professora Fabiana, muito obrigado. Eu quero também aqui me despedir, então, dos meus queridos amigos que aqui me acompanharam nessa tarde de hoje, todos que fazem parte da nossa família Tuiuti, e dizer, sobretudo, que nós vivemos uma sociedade em transformação. Uma sociedade que passa por uma série de problemas, por uma série de enfrentamentos, por uma série de desafios e, sem sombra de dúvida, o direito é uma excelente forma de vencer esses desafios. No mercado de trabalho sempre tão voraz, né? Dentro de um país como o nosso, em que cada lugar, cada posto de trabalho é sempre disputado com muita energia, com muita dificuldade, e que cada pequena conquista deve ser vista como uma grande conquista, a possibilidade de cursar direito deve ser vista, sem dúvida nenhuma, como uma oportunidade de galgar espaços na nossa sociedade. E, sobretudo, não apenas pela mudança que pode fazer na vida da pessoa que estuda o direito, mas eu vou insistir e, sobretudo, pela possibilidade das mudanças que aquele que estuda direito pode fazer na vida dos demais. Então, mais do que mudar a própria vida, eu convido aquele que assiste essa nossa live que venha se preparar para mudar para melhor a vida do próximo, né? Da vida daquele que, junto com você, divide a sociedade brasileira. Muito obrigado a todos, foi um enorme prazer estar aqui com cada um de vocês. Grande beijo, fiquem bem, se cuidem. Valeu!